Fala pessoal, continuando a resolver o livro 9, vamos falar de semelhança de triângulos, casos de semelhanças, né? Então diz aqui, se os ângulos com marcas iguais são congruentes, determine as medidas nos casos. Então olha só, a gente tem que esses dois triângulos são semelhantes, certo? Porque olha só, esse cara aqui é igual a esse cara aqui é igual a esse e, consequentemente, o terceiro é igual ao terceiro, certo? Que é o que falta para 180. Então, a gente tem que eles são semelhantes. Dito isso, tem uma razão de semelhança entre eles. Então, olha só, o lado 12 está entre o ângulo 1 e 2, né? Quem que está entre o lado 1 e 2 aqui? O 6, certo? O 8 está entre o 2 e o nada. 2 e o nada, y. E o 10? O 10 está entre o 1 e nada, x. Certo? A gente sempre vai se basear por alguma informação para saber quem está relacionado com quem. Certo? Temos essa razão aqui, então a gente quer calcular o x e o y, certo? Para fazer isso, a gente usa a razão que só tem valores numéricos e iguala a variável que tu quer calcular. Lembrando que esse cara aqui dá para simplificar por 6, certo? Que fica 2 sobre 1, certo? Então a gente tem que 2 sobre 1 é igual a 8 sobre y, multiplica cruzado, 2y é igual a 8, e aí a gente tem que o y é igual a 4, certo? Mesmo passo a passo para fazer o x, né? Então, 2 sobre 1 é igual a 10 sobre x, e aí multiplica cruzado, 2x é igual a 10, x então vai ser 5. Outra forma de perceber é o seguinte, se a minha razão é 2 sobre 1, significa que o cara de cima é o dobro do de baixo, certo? Então aqui, esse cara é o dobro do y, ou seja, o y é 4. Esse 10 é o dobro do x, ou seja, o x é 5, certo? Então tem algumas formas de a gente calcular isso. Uma coisa que eu não recomendo é o seguinte, a gente foi lá e calculou o y, né? Então eu posso pegar 8 sobre y, que é 8 sobre 4, igual a 10 sobre x e resolver. Só que na hora de uma prova, alguma coisa assim, tu pode acabar ficando nervoso. E vai que tu erra o valor de y. Se tu errar o valor de y e usar ele para calcular o x, o teu x também vai dar errado. Então usa sempre a informação que tu tem aqui inicial, de garantia, certo? Vamos lá. Letra B. Vamos ver quem que está semelhante a quem, né? Quem que corresponde a quem. Os dois triângulos são semelhantes, né? Nessa questão aqui a gente tem casos de semelhança, né? Então entre o ângulo 1 e 2 a gente tem o x. Ah, outra coisa. Se eu comecei a olhar desse triângulo, se os lados desse triângulo estão aqui em cima da minha razão, todos os lados dele tem que vir em cima, certo? Então o x vai vir em cima, o 6 vai vir em cima e o 9 também. Eu não posso olhar esse cara para esse e depois olhar esse cara para esse, certo? A gente tem que escolher uma ordem. Ou desse triângulo para esse, ou desse triângulo para esse, tanto faz. Mas se tu escolher uma, tem que ir com essa uma até o final da questão, ok? Então o x está entre 1 e 2. Entre 1 e 2 está o 8. O 6 está entre o 2 e o nada. Entre o 2 e o nada a gente tem y. E o terceiro aqui é o 9. O 9 está entre 1 e nada. Entre 1 e nada a gente tem 6. De novo, dá para simplificar esse cara, que fica 3 meios. Então, de novo, usa a razão que só tem valor numérico e iguala a cada uma que tem a tua variável, né? Então, 3 sobre 2 igual a x sobre 8. Multiplica cruzado, 24 igual a 2x. O x, então, é 12, né? Basta dividir por 2. Ok. Segunda, 6 sobre y igual a 3 sobre 2. O que o 6 é do 3? O dobro. Então, o y tem que ser o dobro de 2, tá? Outra forma de ver a nossa razão. Multiplica cruzado aqui, a gente vai ter 3y igual a 12 e a y igual a 4, como a gente já tinha percebido antes, certo? 460. Se alfa é igual a beta, determine x nos casos. Então, esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho aqui, certo? O que mais que a gente sabe? A gente sabe que esses dois aqui são OPV, ou seja, eles também são congruentes. E, por consequência, esse terceiro ângulo é igual a esse terceiro ângulo. Portanto, esses dois triângulos aqui, vou chamar de 1 e 2, são semelhantes, certo? Vamos ver quem que é semelhante a quem. A gente tem que o 12 está entre o alfa e 2, então beta e 2 é o x, né? Porque lembrando que beta e alfa são iguais. Ok. O 8 está entre
2 e 1. Entre 2 e 1, o 6. E o y está entre alfa e 1, beta e 1, o 8. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou feio. Ok. Agora, de novo, a razão que só tem valor numérico é essa, né? Que ainda dá para a gente simplificar para 4 terços, né? Posso dividir esse cara por 2. Então, vai ficar 4 terços igual a 12 sobre x. De novo, 4 para chegar a 12 multiplica por quanto? Por 3. Então, o x vai ser 3 vezes 3, que é 9. Mas, faz a conta aqui, multiplica cruzado, dá 4x igual a 36. E aí, a gente sabe que 4 vezes 9 dá 36, né? Portanto, o x é 9, ok? Eu estou sempre tentando mostrar várias formas de chegar na mesma resposta, certo? Porque a gente pode trabalhar com razão, com proporção, né? Propriedade fundamental da proporção, que diz que se esse cara aqui é uma proporção, eu posso multiplicar ele cruzado aqui, né? O produto dos meios vai manter a igualdade, né? Então, aqui, o x é 36 sobre 4. X é igual a 9. Porque, assim, às vezes a gente tá querendo resolver na correria, né? Então, a gente tem que poupar esse negócio de multiplicar cruzado. Às vezes é a melhor forma, sei lá. Tô tentando mostrar que existem várias formas e aí tu decide o que é melhor pra ti, né? Olha só. Esse ângulo aqui é igual a esse. Mas eles têm um ângulo em comum, olha só, que é esse cara aqui. Portanto, vamos botar outra cor aqui. Esse terceiro ângulo desse triângulozinho de fora é igual a esse cara aqui. Então, vamos ver quem que está para quem. Agora, toma um cuidadinho, né? Por exemplo, esse lado aqui do triângulo, ele mede x mais 8, certo? E esse lado aqui mede 2 mais y, né? Então, a gente tem que usar esses valores, certo? Deixa eu separar aqui. Vamos lá. As nossas razões são aqui, entre alfa e o rosinha, né? A gente tem o 6. Entre o beta e o rosinha, a gente tem o 4. Igual. Entre o rosinha e o 2 risquinhos azul, a gente tem 2 mais y. E aqui a gente tem só y. Igual. Vou apagar isso aqui. Tá faltando quem? A gente usou o 6. O cara lá de cima. X mais 8, que é o entre 1 e o 2. Entre 1... Opa! Vamos voltar lá. O 2 mais y está entre o rosinha e o 2 risquinhos, né? Entre o rosinha e o 2 risquinhos, aqui é o 8. E aqui é o y, certo? Aqui é aquele tipo de questão que a gente é obrigado a acertar o y, né? Senão, obrigatoriamente, erra o x, né? Porque ele está em função de y. Beleza. O que a gente pode fazer é simplificar esse cara para 3 meios, certo? Simplifica para 2. Por 2, né? Não para 2. Ok. Vamos lá. Então, a gente tem 3 meios igual a 2 mais y sobre 8. Multiplica cruzado, a gente tem 24 igual a 2 que multiplica 2 mais y. Não esquece que como tem um mais ali, ou mais ou menos, a gente tem que fazer a distributiva, né? Então, vai ficar 24 igual a 4 mais 2y, né? Então, multipliquei esse 2 por todo mundo aqui. Então, esse 4 vai passar para cá diminuindo, vai ficar 20. Ou seja, 20 é igual a 2y, portanto, y é igual a 10. Certo? Vamos lá. Agora que eu descobri o y, eu vou apagar esse cara aqui, porque senão vai faltar espaço, né? Faltou eu calcular o y aqui na primeira, né? Faltou. Tá, já volto ali para calcular o y. Agora aqui, o x, a gente tem que 3 meios é igual a x mais 8 sobre 10, né? Porque a gente achou que o y é 10, certo? Multiplica cruzado, fica 30 igual a 2 que multiplica o x, mais 2 que multiplica o 8. Passa esse 16 para lá diminuindo, vai ficar 14 igual a 2x, portanto, x é igual a 7, ok? Então, aqui a gente descobriu que o x vale 9, né? Vamos calcular o y. Faltou esse cara. Então, a gente tem que 4 terços é igual a y sobre 8. Multiplicando cruzado, a gente chega em 4 vezes 8 igual a 3 vezes y, portanto, y vai ser 4 vezes 8 é 32, e esse 3 passa para lá, dividindo, certo? Então, fechou, né? A gente calculou as duas variáveis nessa questão. Questão 461.
Determine x e y nos casos. Letra A. Olha só, repara que a gente tem 3 triângulos aqui, né? Tem esse pequenininho, tem esse da direita também pequenininho e tem o grandão. Como nos interessa saber o y e o x e estão nesse carinha aqui, eu vou usar esse carinha aqui e ele por completo. Porque ele por completo tem 2 valores numéricos e o x que já estava nesse triângulozinho, certo? Então, olha só, vamos ver. A gente tem alfa aqui e alfa aqui, certo? Segundo passo, a gente tem esse ângulo aqui que é comum aos dois, né? A esse triângulozinho pequenininho aqui e ao grandão, certo? E aí, a gente tem esse terceiro cara aqui, que vai ser esse aqui por completo, né? Então, esse cara aqui representa esse cara aqui por completo. Fechou. Agora, vamos ver quem que está para quem. Entre o rosinha e o verde, a gente tem o 4 no pequenininho. No grandão, entre o rosinha e o verde, a gente tem x, certo? Igual. Entre o roxinho e o rosa, a gente tem y. Entre o roxinho e o rosa, a gente tem 5. E por último, a gente já fez o 4, o y, falta o x aqui. Aqui. Entre o verdinho e o roxo, a gente tem o 4 mais 5, né? Que é 9, certo? Então, olha só, as 3 têm variáveis, né? O que que a gente faz? Ora, usa 2 que têm a mesma variável, né? Daí a gente consegue resolver. Então, eu vou resolver essas 2 aqui, certo? Então, vai ficar 4 sobre x igual a x sobre 9. Portanto, x ao quadrado é igual a 36. E aí, a gente tem, então, que x é 6, né? Não pode ser menos 6, porque não existe lado negativo num triângulo, certo? Agora que eu sei o x, eu vou substituir em uma das minhas razões, né? E calculo y. Então, y sobre 5 vai ser igual a 6 sobre 9. Se tu quiser simplificar por 3, né? Esse cara fica 2 terços. Então, vou usar 2 terços aqui. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 3y igual a 10. Portanto, y é igual a 10 terços. Certo? Tranquilo? Vamos para a letra B. Vamos lá. A gente tem o y aqui e o x aqui. Beleza. E a gente tem o triângulo por completo, né? Vamos ver se a gente consegue usar... Ah, não vai adiantar, né? Porque, olha só, a gente vai ter que fazer... Se a gente tentar usar esse cara aqui e o completo, não vai ter ângulo semelhante o suficiente, né? Porque o alfa tá nesse carinha aqui, ó. Então, a gente vai usar esse carinha. Já que deu o alfa aqui dentro e o alfa aqui, a gente vai usar eles. Se não der, a gente troca. Então, a gente vai olhar esse triângulozinho aqui e o por completo, certo? Esse aqui de fora. Ok. Vamos lá. A gente tem o alfa aqui, que já está marcado, certo? O que mais que a gente tem? A gente tem um ângulo em comum, né? Que é esse cara aqui, certo? E daí, por último, a gente vai ter que esse cara aqui é igual ao terceiro ângulo, né? Quem que é o terceiro ângulo desse cara? É esse cara aqui por completo, certo? Então, a gente olhou o triângulozinho BC, esse pontinho aqui, e o triângulo ABC, ok? Então, vamos para as marcações aqui. O que que a gente tem? Vou fazer em outra cor para não misturar. A gente tem que o x, que é do triângulo grandão aqui, está entre o rosinha e o roxo. Entre o rosinha e o roxo, a gente tem o 5. Igual. Entre o roxo e o verde, a gente tem y mais 4, né? Porque esse cara aqui é y e esse pedacinho aqui é 4, certo? Entre o roxinho e o verde. Entre o roxinho e o verde, a gente tem 6. Igual. Quem que tá faltando? A gente já usou o y mais 4, o x está faltando 6. O 6 está entre o verde e o rosa. Entre o verde e o rosa está o 4. A gente pode simplificar esse cara por 2, que dá 3 meios. E aí, aquele mesmo esquema. Eu vou usar essa razão que tem valor numérico e igualar a cada uma das razões que tem a variável. Então, x sobre 5 é igual a 3 meios. Então, 2x é igual a 15. X, então, é 15 sobre 2, certo? E o y? Y mais 4 sobre 6 é igual a 3 sobre 2. Multiplica cruzado, a gente vai ter 2y mais 8, né? Lembra que tem que multiplicar esses dois caras.
igual a 3 vezes 6, que dá 18. Portanto, 2y é igual a 10, né? Diminui 8. O y, então, é 5, né? Basta dividir por 2, ok? 462. Sendo RS paralelas, determine x nos casos. Vamos lá. A gente tem, então, razão entre esses dois triângulozinhos aqui, né? Olha só, tem esse cara aqui em comum, certo? Vamos botar aqui. Afinal, tô olhando esse triângulozinho aqui e o grandãozão aqui de fora, certo? O azul e o roxinho. Ok. Ficou horroroso, mas tudo bem. Então, vamos lá. A gente tem esse ângulo roxo, em azulzinho aqui em comum, certo? Nos dois. E tem que, como essas duas retas aqui são paralelas, esse cara aqui é igual a esse. E esse cara aqui, deixa eu pegar outra cor. Esse cara aqui é igual a esse, certo? São correspondentes, né? Alterno interno teria que estar os dois dentro, alterno externo os dois fora. Acho que é correspondente, se não me engano. Nunca gravo esses nomezinhos. Beleza. Então, olha só. A gente tem que a altura desse triângulo aqui pequenininho é 8. A base desse cara é 12. A altura desse triângulozão aqui de fora é 8 mais x, certo? Toma cuidado. E a base dele é 21, né? Porque a gente quer essa altura aqui, que é 8 mais x. E aí multiplica cruzado, né? A gente tem 8 vezes 21 igual a 12, que multiplica 8 mais x. Isso dá 8, 16, 168, igual a 96 mais x. X, então, 12x, né? X, então, vai ser 96, aqui vai dar 72, igual a 12 sobre x. E, portanto, o x vai ser 72 dividido por 12, que dá 6. Certo? 162, letra A. Fechou. Letra B. Mesmo esquema, tá? Olha só. Tem esse ângulo em comum entre esse triângulozinho pequeno e o grandão aqui de fora, certo? Tem esse ângulo em comum e como as retas são paralelas, a gente tem que esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse. Ok. Então, a base x está para a base do maior que é 12, assim como a altura desse cara aqui. Quem que é a altura desse cara aqui? Se o total é 8 e o pedaço de baixo é x, esse cara aqui é 8 menos x, certo? E a altura do grandão, né, é o próprio 8, certo? Então, multiplica cruzado, 8x é igual a 8 vezes 12, 96, menos 12 vezes x, 12x. Aí, tu passa o 12x para cá, somando, vai ficar 20x igual a 96. Portanto, x vai ser 96 dividido por 20. Se tu quiser simplificar esse cara aqui, dá para simplificar, né? A gente pode simplificar por 2, vai dar 48 sobre 10, por 2 de novo, que vai dar 24 sobre 5. Então, dá para direto por 4, né? Ok? Então, só botar aqui, divide por 2, divide por 2. 463. Se AB é paralela a ED, então esse cara paralelo a esse cara aqui. E DE é igual a 4. Opa. Então esse cara é 4. CD é igual a 2 e BC é igual a 6. Calcule a medida de AB. Então esse cara aqui é x. Por que ele disse que esses caras ali são paralelos? Para a gente saber que esses dois triângulos são semelhantes, certo? Por quê? Porque esse cara aqui, vamos supor que a gente tem uma reta aqui, tá? Em verdinho, certo? Vamos olhar essa retinha aqui, ó, certo? Que vai lá fora. A gente tem que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, alternos internos, certo? Da mesma forma que esse carinha aqui gera o mesmo ângulo que esse carinha aqui. Eu tô supondo que é 90 graus, mas tô supondo errado, né? Esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui, né? Porque o desenho tá me fazendo acreditar que é 90 graus, mas eu não tenho essa garantia, certo? Então, se a gente tem dois ângulos iguais, né? O terceiro também é, né? Mas eles são APV, então fechou, certo?
Então, esses dois triângulos são semelhantes. Agora, basta a gente ver quem está para quem, né? Esse X aqui, que é entre o roxinho, entre o azul e o verde, entre o azul e o verde é o 4. Então, X está para 4, assim como entre o verdinho e o roxo, entre o verdinho e o roxo está o 2. Dá para simplificar esse cara por 2, né? Isso vai ficar 3 sobre 1, ou seja, o X é o triplo do 4, né? Mas multiplicando cruzado, a gente vai ter X igual a 12 de qualquer forma. Certo? Tranquilo? 464. Na figura abaixo, AB é paralelo a DE. Então, de novo, a gente sabe que esse ângulo é igual a esse, alterno interno. Esse ângulo é igual a esse, alterno interno também. E ali, os dois são APVs, então eles também são congruentes, né? Ok. Prove que os triângulos AB e C, ABC, né? E EDC, ABC e EDC são semelhantes. Então, o que eu acabei de falar, né? A gente tem que A é congruente a E, porque é alterno interno. Vou botar aqui, interno. Mesma coisa vale para B igual a D, certo? E aí, por último, o C é igual a C, porque são OPV. Portanto, pelo caso ângulo, 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 né? A gente tem que eles são semelhantes. Certo? Não está escrito certinho, mas é só escrever bonitinho, né? Essa é a ideia da coisa. Essa é a ideia não, né? Esse é o passo a passo, né? A gente tem que os dois são alternos internos, o terceiro é congruente porque é OPV. Então, os três, a gente tem 3 respectivos ângulos congruentes. Portanto, pelo caso ângulo, 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 a gente tem que eles são semelhantes. Talvez eu tenha falado um ângulo a mais, mas ok. Vamos lá, fechou. Vou apagar porque preciso de espaço para fazer a letra B. Sendo AB igual a 5, AC igual a 6 e BC igual a 7 e DE igual a 10. Calcule CD. Ok, então vamos lá. O CD está entre o verdinho e o roxo, né? Entre o verdinho e o roxo no outro triângulo está o 7. E agora eu vou usar qualquer uma das medidas. Vou usar essas bases aqui. Entre o azul e o verde está o 5. Azul e o verde está o 10. Ou seja, esse cara de baixo é o dobro do de cima, né? Então, o que a gente vai achar no X? Uma fraçãozinha, né? Não. Deixa eu ver se eu fiz a minha... Ah, não, eu fiz o contrário aqui. Eita, cuidado. Aqui, o X é desse cara de baixo, né? Então, o 10 tem que vir embaixo. Então, agora sim. O de cima é o dobro do de baixo. Então, esse cara é o dobro do de baixo, o dobro de 7 é 14, certo? Mas, multiplicando cruzado, a gente tem 5x igual a 70. E aí, o x é igual a 70 dividido por 5, que dá 14, certo? Tranquilo? 456. Na figura abaixo, determine o valor de x. Beleza, a gente tem que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, certo? A gente tem um ângulo em comum, ok? Estou olhando esse triângulozinho de cima e o total. E, portanto, o terceiro ângulo também é congruente, certo? Ele quer saber o x, né? Esse R aqui, seja o raio do quê? Ah, acho que é o ponto R, né? Ok, ele chamou esse carinha aqui de R. Não que sirva para alguma coisa, né? Mas enfim, vamos lá. A gente quer saber o x. O x está entre o azulzinho e o verde. Entre o azulzinho e o verde está o 8. Ok. Entre o roxinho e o azul está o 5. Entre o roxinho e o azul aqui está o 10. E aí só com essas informações a gente já consegue calcular, né? O de baixo é o dobro do de cima, portanto o x é 4, né? Mas vamos calcular. Dá para simplificar esse cara por 5, que vira 1 sobre 2, e aí multiplica cruzado. 2x igual a 8, portanto x é igual a 8 dividido por 2, que dá 4, certo? Só lembrando aqui que eu multipliquei esse cara por esse cara. Fechou. Calcule o valor de x sabendo que a figura abaixo é um paralelogramo. Ok. A gente pode fazer Pitágoras para descobrir esse cara, mas não nos adianta muito, a gente quer saber esse x. Vamos lá, né? A gente quer saber o x, que ele está nesse triângulo AB, certo? Então tem que arranjar alguma razão
entre ele e outro triângulo. O outro triângulo que a gente tem é o triângulo AFD, né? Então, só para deixar claro, vamos olhar o triângulo AB e o triângulo AFD, certo? Se esse cara é 90, aqui também é 90. Se esse cara é um paralelograma, a gente tem que os ângulos opostos, né, são congruentes. Então, esse cara é igual a esse. E, por consequência, esse cara aqui de cima é igual a esse cara aqui de cima, certo? Então, esses dois triângulos são semelhantes, sim. Vamos lá, quem que tá para quem? O 10 está entre o verdinho e o roxo. Sempre bom ter uma canetinha colorida aí nessas questões, né? Fica mais fácil do que fazer aquela riscaceira de um risco para um ângulo, dois para outro, e tu acaba se perdendo, ok? Verde, roxo é o 24. Igual, o x está entre o 90 e o verde. Entre o 90 e o verde está o 20, certo? Posso simplificar esse cara aqui por 2, vira 5 sobre 12. Então, a gente vai usar que 5 sobre 12 é igual a x sobre 20. Multiplica cruzado, a gente vai ter 5 vezes 20 igual a 12 vezes x. Aqui dá 60 não, né? 100 igual a 12 vezes x. E aí o nosso x é 100 sobre 12, né? Que dá para simplificar por 4, que dá 25 terços. Certo? Tranquilo? A gente vai encerrar por aqui, para não ficar muito longo, né? As próximas questões vão ser um pouquinho diferentes. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, não fique com vergonha de comentar aí pra gente, certo? Até uma próxima. Fui.